Olá a todos, aqui é Marco Antônio, sou agrometeorologista da Rural Clima, né? E em parceria com a Errara, vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana. E ao meu lado, Sou Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. As chuvas chegaram, né, Marco, em grande parte das áreas produtoras, né, nesse último final de semana. Algumas áreas ainda com chuvas irregulares, né, mas acho que um ponto que a gente tem, né, para falar é que quando as chuvas, né, as frentes frias, melhor dizendo, chegarem, né, na região central, a gente vai ter chuvas um pouco mais abrangentes. Nesses intervalos entre uma frente fria e outra, a tendência é de chuvas mais irregulares, né? exatamente, o regime de chuvas praticamente já se instalou, ainda um pouco irregular nas regiões mais Exato. norte do Brasil, mas sim, em toda a região centro-sul, as chuvas já estão consolidadas. Até essa semana, né, a gente, nos últimos dias, tivemos aí chuvas um pouco mais recorrentes. Com isso, o plantio da nova safra de soja, desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar, café, cítricos, entre inúmeras outras, como até hortaliças, melhoraram bastante, porque os níveis de umidade no solo têm se elevado. Lógico que Exato. tem uma outra região ainda que não recebeu volumes expressivos, mas já vem registrando algumas chuvas. E a tendência, como a gente pode ver aí nos mapas, é que as chuvas daqui para frente continuam em grande parte do Brasil, né? É só ver o que está Exato, Marco. acontecendo, né? Muita gente perguntando ainda, quando as chuvas chegam de maneira mais regular? Mas as chuvas estão chegando, né, Marco? Então, assim, as chuvas estão acontecendo. Agora, essa variação de volumes entre áreas, né, e intervalos de uma semana, 10 dias entre uma chuva e outra, ela vai ser frequente ainda durante a primavera, né? Exatamente. Se você olhar aí os mapas dessa semana, a gente tem muitas chuvas ainda na faixa central. Diminui um pouco nos dois extremos do Brasil, né? Tanto no sul quanto nas regiões mais norte, mas quando a gente olha o segundo mapa, né, a segunda pêntada, a gente observa que há previsões já de chuvas mais generalizadas, ou seja, a frequência das chuvas agora é essa. Uma hora, uma semana chovendo mais em um canto, uma outra semana em outro canto do Brasil, mas Exato. dificilmente a gente vai observar longos períodos aí de estiagem ou até mesmo longos períodos de invernada. Ou seja, Exato. os dois extremos, tanto estiagem quanto invernada, não vão acontecer, mas existe sim as chuvas recorrentes. Exato. O Marco, eu acho que essa imagem, né, dessa próxima pêntada também é interessante porque ela mostra essa chuva na região central. Claro que áreas de Goiás e Minas têm recebido volumes de chuvas um pouco mais elevados, isso vai continuar acontecendo, mas olha ali sobre a região mais norte, a região do Chaco ali do Paraguai, que a gente já vê um novo sistema se formando. Então é ele que avança novamente, né? Se a gente observar a próxima pêntada, sobre áreas do sul do país e chega novamente à região central. Então, quando esse sistema ele chega na região central, ele cria corredores de umidades com mais instabilidade, né, podemos dizer assim, e aí as chuvas tendem a ocorrer de maneira um pouco mais generalizada. Mas nesses intervalos entre, né, essas frentes frias, elas ficam mais irregulares, certo? E olha como a Exatamente. gente tem uma tendência de chuvas bastante intensas novamente sobre áreas do MS, São Paulo, Minas, Goiás, né, Marcos? São áreas que, né, realmente já São essas choveram. manchas Na semana que vem vermelhas. tem de novo chuva. Desculpa, Marco, fala. Não, e essas manchas vermelhas indicando chuvas bem acima da média para essa época, né? Então, realmente há uma tendência. Então, de uma forma geral, as chuvas vão estar ocorrendo, certo, Ludmila? Exatamente. A gente observa ali a região do Vale, a região mais norte do Mato Grosso, Rondônia com chuvas mais irregulares, mas que aos poucos também começam a ganhar maior abrangência, né, chegando inclusive sobre áreas do Pará, Tocantins, né, ao longo desse início ali do mês de novembro. Mas vale ressaltar que essas áreas, principalmente ali do Mato Piba, norte ali, falando mais do Pará, no caso, tendem a ter chuvas muito irregulares ainda no início de novembro, né, primeira semana. Então, é um ponto de Exatamente. atenção ali. E se a gente avançar, né, depois para a outra pêntada, né, a gente tem uma tendência de chuvas ganhando a abrangência. Mas olha que não falta chuva no sul, né, Marco?
A gente pode ter irregularidade, assim, mas olha outro sistema avançando no sul. Então, chove no sul, na região central, e chove também, né, na região norte, ali segunda semana de novembro, né? Essas chuvas vêm ganhando um pouco de amplitude. Exatamente, e reparem que já a partir das primeiras semanas mesmo de novembro, né, que é na semana que vem, as chuvas retornam aí, pelo menos Depois dessa virada de mês, né, Marco? Volta a chover nas regiões do Mato Piba, né? Então, de uma forma geral, a tendência agora é de chuvas em praticamente todo o Brasil. E o mês de novembro vai ser esse. Horas chuvas um pouco mais concentradas no sul, horas mais concentradas na faixa central e horas concentradas mais no norte do Brasil, nas regiões mais norte. Mas dificilmente teremos períodos longos de estiagem ou excesso de chuva. A tendência agora é de uma normalização do regime de chuvas, né? Isso garantirá aí boas condições tanto ao desenvolvimento das lavouras que estão no campo, quanto à realização tanto dos tratos culturais quanto colheita do trigo, né? Do trigo no sul do Brasil, quanto o plantio da soja e demais culturas ao longo de todo o Brasil. Exatamente. Há mais algum ponto que você queira chamar, Ludmila, de atenção? Marco, acho que muita gente ainda pergunta sobre as temperaturas, né? Eu acho que vale ressaltar que esse início de novembro, esses períodos sem chuvas, esses pequenos intervalos entre uma chuva e outra ainda podem, né, registrar temperaturas um pouco mais altas, né? Ainda vai ser comum ao longo do mês de novembro alguns períodos com temperaturas um pouquinho mais altas, sim. Mas aos poucos, né, ela começa a vir para um patamar mais dentro da normalidade. Mas acho que ainda vale ressaltar que teremos alguns períodos de temperatura ainda um pouco mais altas. Exatamente, acho que é esse que é o ponto, ainda das grandes amplitudes térmicas e aí com o calor ainda sendo um pouco mais recorrente. Era isso, né, nosso boletim, mas antes de terminar, quero apenas lembrar que a Errara tem mais de 80 soluções para mais de 100 cultivos diferentes aqui no Brasil. Então, se você tem algum problema com praga, doença ou erva daninha, a Errara tem a solução para a sua cultura. E para falar mais sobre isso, quero convidar a nossa amiga Kellen Severo. Ela vai poder explicar melhor todas essas soluções da Errara. Kellen? Está cansado daquele inseticida que não controla o percevejo e a mosca branca na soja? Use Maxan e surpreenda-se com o poder de outro mundo. Maxan conta com o exclusivo efeito 4Max, que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Com efeito de choque contra os adultos e ação ovicida para o percevejo, Maxan promove a redução da população e o aumento do intervalo entre as posturas. Conheça o único inseticida com duplo residual e efeito ovicida para o controle dos sugadores que ameaçam a produtividade. Produtor, conte com o poder de outro mundo de Maxan. Acesse errara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre o inseticida. Era isso, então. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até a próxima.